Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar das fake news. A mentira travestida que finge ser notícia é um fenômeno mundial. No Brasil, se tornou um dos desafios mais sérios que a democracia enfrenta. Serve de combustível para o ódio de grupos extremistas e de argumento de fachada para justificar ameaças às instituições. Na boca de irresponsáveis, não poupa nem a saúde dos brasileiros. As redes sociais, principal arma dos autores de fake news, foram e são intensamente usadas para espalhar desinformação sobre a pandemia de Covid. Começaram negando a gravidade da doença e atacando quem promoveu o distanciamento social. Atos de desumanidade mesmo, assim, né? Propagando algumas informações sem base científica alguma, apenas com... nem seria necessariamente opiniões, mas retratando ali pesquisas, que não há certificação dessas pesquisas relacionadas à própria eficácia de vacinas, ou própria eficácia do uso de máscaras, de distanciamento social, a divulgação de medicamentos sem comprovação científica, né, para o tratamento relacionado à Covid. Ou seja, essa é uma preocupação que nós tivemos desde o começo. Isso afronta também, mais uma vez, o direito à informação do cidadão, mas, sobretudo, as políticas mesmo relacionadas à contenção do avanço da pandemia. O Ministério Público de Santa Catarina se engajou mesmo na mobilização do sistema de justiça para combater as fake news. Os promotores são orientados sobre como usar o Código Penal para punir a desinformação criminosa. E o CNJ entrou na luta, promoveu um tuitaço contra as fake news e criou um painel de checagem de mentiras de todos os tipos. A Justiça Eleitoral também foi rápida e lançou um painel semelhante, o Fatos e Boatos. E existem instrumentos legais para o combate à desinformação, mas o Congresso já discute a criação de um tipo penal específico para esses crimes. É claro, já temos uma legislação relevante, tanto no aspecto penal quanto no aspecto civil, que permitiria punir, né, aquele que difunde propositalmente notícias falsas. Mas especificamente criada para combater as fake news, ainda não temos a legislação vigente. Nós já tivemos um projeto aprovado no Senado Federal. Certamente o projeto, após a aprovação na Câmara, retorna ao Senado, e então a sanção presidencial. Mas o projeto tem várias frentes, entre elas dando instrumentos maiores para investigação, né, e combate, né, inclusive com penas duras, né, a esse exercício de notícias falsas, né, de fake news. E o alcance da desinformação já é bem conhecido. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016 é sempre lembrada nesse caso. E também o resultado do chamado Brexit, o plebiscito para a saída do Reino Unido da União Europeia. Nós vimos isso acontecer no Brasil, nos Estados Unidos, mesmo na Alemanha ou na Índia, né? Notícias falsas que são amplamente difundidas, elas acabam, né, produzindo uma ansiedade, uma angústia popular, né, a respeito delas, né, e isso pode, sem dúvida nenhuma, começar a gerar animosidades, imagine, uma fake news produzida às vésperas de uma eleição, como nós vimos, inclusive, em vários países do mundo, podem concretamente afetar o resultado da própria expressão democrática de um povo. Então, é por isso que é muito importante termos a noção do perigo que essas fake news representam. No Supremo Tribunal Federal, os mecanismos de manipulação e de circulação de notícias falsas são investigados por um inquérito criminal conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. No Tribunal Superior Eleitoral, o inquérito é administrativo e cuida de relatos e declarações sem comprovação de fraudes no sistema eletrônico de votação com ataques à democracia e à legitimidade das eleições. E por causa de fake news, o TSE ainda encaminhou notícia-crime ao Supremo
para que o presidente da República seja investigado por ilações feitas em pronunciamento oficial. Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. Atitudes desses jaez deslegitimam veladamente as instituições do país e ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores democráticos consolidados ao longo de anos pelo suor e pelo sangue dos brasileiros que viveram em prol da construção da democracia do nosso país. E vamos além, vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com o jornalista Pedro Doria e também com Isabela Calil, doutora em antropologia e professora de sociologia e política, e ainda com Gustavo Kanfer, advogado eleitoral. Muito obrigado aos três pela participação no programa. Eu começo a entrevista com uma pergunta para a Isabela. Qual é a real dimensão das fake news no Brasil, Isabela? Principalmente do ponto de vista da Covid-19, da vacinação, que me parece são objeto de um estudo seu. As fake news, né, como a gente chama genericamente, elas estão relacionadas a notícias falsas, mas esse é um fenômeno que ele é mais complexo, né, e que a gente poderia chamar, a forma correta de chamar é desinformação, porque não se trata apenas de notícias falsas, mas às vezes notícias que são colocadas fora de contexto ou informações que visam a manipulação e que incluem inclusive teorias conspiratórias, e desinformação de maneira geral, desinformação sobre vacinas, desinformação sobre saúde. Então, esse é um fenômeno que ele é além do político, ele afeta a dimensão política, mas afeta a questão sobre saúde, sobre a sociedade como um todo. Pedro, em que medida as fake news são capazes de, por exemplo, determinar resultados de eleições ou ameaçar a estabilidade de um país? É bom sempre a gente lembrar da polêmica sobre as eleições de 2016 nos Estados Unidos, do plebiscito sobre o Brexit no Reino Unido. Em que medida elas são capazes de feitos assim? Olha, em grande medida, né? Porque eu adicionaria um ponto ao que a Isabela falou e que vai exatamente na linha que ela está dizendo. Talvez quando a gente foque na fake news, ou seja, naquela notícia falsa em particular, as mamadeiras assim assado, que o Haddad estaria distribuindo, ou qualquer uma dessas pílulas de informação, a gente acaba talvez tendo um pouco a ilusão de que as pessoas acreditam numa notícia, acreditam numa outra notícia, e isso causaria o problema da desinformação. E, na verdade, não é isso. Na verdade, é a construção de toda uma realidade paralela. A gente tem um percentual grande da população que se desconectou do mundo tradicional, da imprensa, da academia, de todas as fontes tradicionais que nós temos de conhecimento, de informação. E ao se desconectar disso, usando as redes sociais, existe uma série de táticas que os desinformadores políticos usam para fazer essa conquista, essa sedução, mas, em essência, nas redes sociais, você consegue se isolar dentro de um mundo que você só recebe zaps de determinadas fontes, que você só recebe informação de determinados perfis, não importa qual é a rede, e você acaba embarcando como se fosse uma realidade paralela. E dentro dessa realidade paralela, o povo está fechado com Bolsonaro, o povo está fechado com Donald Trump, o povo está fechado com o Viktor Orbán. Pegue o autoritário, o candidato autoritário que você desejar. E acabam começando a acreditar que os problemas são X e não Y, que as causas das suas dores são estas e não aquelas. Dentro dessa realidade paralela, quando as pessoas mergulham nela, elas não só passam a viver num mundo de ficção, como começam a agir com uma certa irracionalidade. É claro que isso afeta o resultado de eleições. E, Gustavo, esse fenômeno tem componentes comportamentais, sociológicos, políticos, enfim. Mas, do ponto de vista jurídico, qual é a abordagem que a gente pode fazer? Olha só, o ponto de vista jurídico é tentar limitar o alcance dessas notícias falsas, dessa desinformação, e punir aqueles que utilizam isso para ganhar alguma coisa.
Quem faz isso quer algum proveito, quer seja político, quer seja eleitoral, quer seja econômico. Existe um viés aí atrás que é um interesse de auferir algum tipo de lucro. A notícia não é disseminada, aquela desinformação, aquela fake news, ela não é espalhada aleatoriamente com um propósito. Ela existe por detrás algum benefício, algum lucro, alguma vantagem para quem fez e para aqueles que estão ali espalhando aquilo, né? Então, existe esse benefício. Qual a vantagem que se ofere com o alcance massivo dessa desinformação, dessa inverdade, dessa fake news? Isabela, as fake news, esses fenômenos todos a que o Pedro se referiu, eles têm lado no espectro ideológico ou são usadas por mais de um projeto político? Bom, o fenômeno das fake news e da desinformação, ele é muito antigo, né? Então, ele não é um fenômeno novo na política. Inclusive, a gente tem fenômeno de manipulação de informação e desinformação desde a época da era do rádio, né? Agora, tem um fenômeno novo que é o seguinte: no contexto da internet, isso se exacerba, né? E a gente vai ver táticas específicas relacionadas à desinformação, muito fortemente ligadas, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos e no caso do Brasil, à extrema-direita. Então, você tem movimentos antidemocráticos que utilizam táticas específicas para ganho político. E é importante lembrar que esse ganho político, essas táticas, estão relacionados a ganhos financeiros, muitas vezes, né? Como indicou o doutor Gustavo. Então, quando você tem, por exemplo, plataformas de vídeo como o YouTube, que tem monetização, ou seja, o produtor de conteúdo, ele ganha, né, pelo número de visualizações, pelo número de pessoas que estão conectadas àquele canal, o que acaba acontecendo é que a desinformação pode se tornar um negócio lucrativo. Isso aconteceu na Covid-19, aconteceu durante a pandemia, tem acontecido, que são, por exemplo, canais ou produtores de conteúdo, pessoas mal intencionadas, que podem ou não ter finalidades políticas e que se utilizam de estratégias para chamar atenção, estratégias de disseminação de notícias falsas, que muitas vezes estão relacionadas com o ganho da monetização. Então, ou seja, você coloca ali naquele canal uma notícia bombástica, uma notícia que é sensacionalista, para atrair o público, para que as pessoas possam ver. Então, esse é um fenômeno. Agora, na política, existe uma questão importante hoje, que é a disseminação de desinformação, de notícias falsas por chefes de Estado. Então, acho que há um outro fenômeno, a gente está num momento diferente, a gente está ocupando agora um outro patamar da desinformação, que é quando a desinformação vem da boca do chefe de Estado, quando a desinformação vem de uma figura pública e que transforma, né, que utiliza a sua credibilidade como chefe de Estado para propagar desinformação. Então, esse também é um problema que ele é mais contemporâneo, digamos assim, e que se amplifica no contexto da internet. Pedro, e as fake news, nessas dimensões que elas têm hoje, vieram para ficar assim, desse tamanho, com a importância que assumiram? Eu não acho que tenham vindo para ficar, não. A Isabela tinha citado o uso de fake news pelo Terceiro Reich, na época do rádio. Essa virada ali nos anos 20, nos anos 30, com a imensa popularização do rádio, provocou uma leva de chefes de Estado, de políticos populistas, que tinham uma capacidade de sedução pelo rádio, que era uma coisa imensa. Benito Mussolini é um caso nítido. Adolf Hitler também é outro caso nítido. Mesmo aqui no Brasil, Getúlio Vargas era um sujeito com uma habilidade imensa no rádio. Veja, antes do rádio, a única maneira de você levar uma mensagem política que fosse a uma quantidade muito grande de pessoas era pelo texto impresso. O texto impresso não carrega voz, não carrega entonação, não carrega emoção. Em essência, o rádio, de certa forma, seduziu uma quantidade imensa de pessoas. A gente consegue imaginar hoje um político particularmente hábil com rádio, porque eles continuam existindo, mas que seja capaz de seduzir milhões de pessoas, a gente não consegue imaginar isso. Isso é algo que não vai acontecer. Nós sabemos que não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque depois de algumas décadas, a gente aprende a conviver com uma determinada tecnologia nova de comunicação.
A própria tecnologia se transforma e, de alguma forma, começa a simplesmente fazer parte do universo. O digital vai passar por esse processo. A gente não sabe qual é o caminho. Mas, as pessoas vão se acostumar com ele. 2, os estados vão regular o que pode ser feito e o que não pode ser feito. 3, as tecnologias vão melhorar. Quer dizer, mudanças vão acontecer. A questão é a seguinte: nos anos 20, nos anos 30, que é um período que os historiadores chamam de a crise do liberalismo, eu estou falando aqui do liberalismo político, tá? Eu estou falando das democracias liberais, eu não estou falando de economia. Nos anos 20, nos anos 30, o mundo também foi tomado por ditaduras, algumas delas totalitárias, né, que vão além da ditadura. É aquela em que o Estado ocupa por completo a sua vida, tem total controle da sua vida. Tanto a extrema-esquerda, como é o caso dos comunistas, quanto a extrema-direita, como é o caso dos fascistas. O problema é que a gente precisa sobreviver a este momento em que estamos vivendo agora. Precisamos sobreviver mantendo a nossa democracia de pé. E isso não é exatamente trivial. Por quê? O futuro está resolvido. Nosso problema é o presente. Como é que a gente lida com a criação dessa realidade paralela através do digital que a gente está enxergando hoje? E, Gustavo, a legislação brasileira dá conta de enfrentar esse problema? O que é preciso mudar, na sua opinião? Alguns países já têm legislação a respeito, né? Você vê algum modelo? Em primeiro lugar, é preciso dizer que o Brasil hoje já tem alguma legislação sobre isso, né? Nós já temos o Marco Civil da Internet, nós temos a lei eleitoral que já foi reformada, alterada para isso, e o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em suas resoluções que regulamentam as eleições nos anos eleitorais, ele procura abarcar isso. Mas é necessário fazer um pacto entre poder legislativo e poder judiciário. O direito está sempre um passo atrás da realidade. Como bem colocou a Isabela e o Pedro, o boato na política ele sempre existiu. Houve um tempo que ele era feito no papel, né? Era no impresso, não existia o rádio. Depois veio o rádio era impactante, tinha a voz e tudo mais. Agora, a título de exemplo, para demonstrar isso, veja, a lei de imprensa é de 1967. O Supremo Tribunal Federal não recepcionou essa lei de acordo com a Constituição de 88. Mas se eu dissesse para vocês que no artigo 16 ela dizia publicar e divulgar notícias falsas, parecia contemporâneo, parecia atual, poderia até parecer. Mas é necessário, com isso, realmente haver um pacto entre legislativo e judiciário. Se o direito está um passo atrás e quem elabora as normas é o poder legislativo, deveria existir um pacto, não sei se anualmente deveria se revisar essa legislação por conta da velocidade na transformação desse novo mundo tecnológico, para que o poder judiciário possa aplicar. Isabela, e para além do plano jurídico, essa questão atinge também o legislativo, como disse o Gustavo, e outras instituições ainda, além da sociedade como um todo. Como é que a sociedade pode se defender nesse caso? O doutor Gustavo trouxe um elemento importante, que é a questão de como o direito vai se alterando, né, e precisa se adaptar a novas realidades, né, e a novas demandas, né, e novos problemas, questões da sociedade. Acho que hoje o Brasil tem um desafio que é como é que nós vamos fazer as alterações, principalmente no plano legislativo, né, sem a participação da sociedade civil. Ou seja, é preciso que a sociedade civil se envolva, inclusive nessas discussões, sobre o que fazer quando você tem desinformação na boca de um chefe de Estado, na boca do presidente, quando se utiliza a televisão pública para disseminar teorias conspiratórias. E é preciso que isso seja feito em diálogo com a sociedade civil, tanto especialistas que trabalham na área da comunicação, na área da política, quanto instituições de uma maneira mais ampla, né, associações, que possam lidar com essas questões. Então, esse debate ele é fundamental. E, Pedro, a sua avaliação sobre o mesmo tema. Como é que a sociedade se defende? Talvez soem perturbadoras, soem incômodas, ganhem aos poucos, como isso acontece em toda geração, grande aceitação na sociedade. Pior ainda, você facilita para que políticos, particularmente carismáticos, possam manipular grandes massas de pessoas. Então, em parte, o que você tem que fazer é usar a estrutura da própria democracia para defender a democracia. E é, no fim das contas, disso de que a gente está falando.
A gente está falando de... Primeiro, existe a sociedade civil organizada. São as ONGs, são as fundações, são a academia, é a imprensa, são os grupos de bairros, entende? São as várias maneiras através das quais a sociedade se organiza por um determinado objetivo. E dentro dessa sociedade civil organizada, se a gente consegue promover debates, se a gente consegue trazer essa conversa mais presente entre as pessoas, a gente começa a furar esse buraco, que é o buraco que a gente está enfrentando, que é o dessa aparente democracia, mas que, na verdade, é uma mediação forçada por algoritmos. Ou seja, sistemas de computador estão decidindo aquilo que nós estamos lendo. E pessoas e grupos que sabem manipular esses sistemas de computador estão manipulando para fazer com que nós vivamos, ou parte de nós vivamos, numa ilusão de que estamos sendo informados de que somos maioria, principalmente nesses casos de grupos mais extremistas. Isso é uma coisa importante para a gente entender. É uma minoria da sociedade. É uma minoria da sociedade que foi sequestrada. A maneira como a estrutura do Estado deveria resolver isso é regulando. Regulando através do Legislativo, regulando através do Judiciário, que são os dois poderes que têm poder, essencialmente, de fazer isso. Agora, da ponta da sociedade, o que a gente tem que fazer é nos aproveitarmos desses nacos da sociedade que se organizam para trazer esse debate. Eu agradeço, portanto, a Isabela Calil, doutora em antropologia e professora de sociologia e política, a Gustavo Kanfer, advogado eleitoral, e a Pedro Doria, jornalista. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A caravana Justiça Itinerante do Amapá mantém o ritmo de viagens. Nesta semana, equipes do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região estão no município de Oiapoque, extremo norte do país, na fronteira com a Guiana Francesa. Juízes e funcionários do tribunal levam serviços judiciais a quem não tem como se deslocar aos centros urbanos maiores. Todos os procedimentos obedecem às medidas de segurança contra a Covid-19. A Justiça do Amapá presta o serviço desde 2002, quando este barco começou a operar. Ônibus e vans também são usados no trabalho, além de um posto avançado. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso lançou o Guia de Combate ao Assédio Moral, Sexual e Virtual no Trabalho. A publicação tem formato de e-book, com ilustrações e linguagem simples e direta. Pode ser baixada gratuitamente em qualquer plataforma eletrônica, como celulares e computadores, e oferece vários hiperlinks. Os textos indicam as características e tipos de assédio moral, sexual e virtual, além de apontar causas e consequências dos assédios e mostrar como prevenir, provar e denunciar esses crimes. O Tribunal de Justiça do Acre assinou cooperação técnica para implantar a Central Integrada de Acompanhamento de Alternativas Penais, no município de Cruzeiro do Sul. Os parceiros do tribunal são o Instituto de Administração Penitenciária do Estado, a Defensoria Pública e o Ministério Público. O objetivo é desenvolver um modelo de gestão que privilegie a intervenção penal mínima, o desencarceramento e a restauração dos laços sociais do preso. A iniciativa é desdobramento de uma resolução do CNJ, a partir do programa Fazendo Justiça. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá! Vocês já sabem que a proteção da mulher vítima de violência é assunto prioritário para o CNJ. Na última semana, uma recomendação aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça definiu que o descumprimento de medida protetiva deve ter prioridade de apreciação no Judiciário. O objetivo é dar mais efetividade na proteção à mulher vítima de violência. E o texto também recomenda que tribunais de justiça e magistrados informem imediatamente a vítima por contato telefônico ou mensagem sobre a expedição de mandados de prisão, alvarás de soltura, fuga do investigado ou réu preso nos casos de crimes praticados contra a mulher.
Mais informações sobre a nova recomendação nas redes do CNJ. Outra importante decisão do plenário do Conselho foi a alteração do texto da resolução que institui a política de enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no Poder Judiciário. Houve modificação na composição exigida para as comissões, ficando determinado que os tribunais as instituam com participação plural de magistrados, servidores e colaboradores terceirizados, com especial atenção para a participação de mulheres e população LGBTQIA+. A atuação dessas comissões é centrada na prevenção de casos de assédio e discriminação. Mais informações nas nossas redes. E essa é a última semana para inscrições no segundo ciclo do curso Marco Legal da Primeira Infância e suas implicações jurídicas. A capacitação online vai tratar da aplicação das normas que garantem o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos de idade. Acesse a publicação no Facebook e no Instagram para conhecer o público-alvo dessa turma. Por hoje é só. Até mais! Você conhece o nosso quadro Uma História? É aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja o caso de hoje. A história que eu posso contar que marcou minha carreira recente, vamos dizer assim, é uma demanda que me foi submetida à apreciação, em que uma ativista política, cujo nome eu não vou mencionar até para não reverberar muito a fake news, vamos dizer assim, né? Mas por dizer respeito justamente a fake news, ou seja, essas notícias falsas que são disseminadas, sobretudo no âmbito das redes sociais, enfim, da internet, né? Cuidava-se do caso de uma ativista política e ela estava sendo perseguida por meio de Facebook, Twitter e, salvo engano, YouTube também, posso estar enganado, justamente pelo pessoal que nessa dicotomia estava situado mais à direita do espectro político. E o nome dela estava sendo falsamente vinculado ao médium João de Deus, que é um caso notório, que todos conhecem. É um médium que está preso, inclusive, salvo engano, agora está em prisão domiciliar, acusado de cometer dezenas de crimes contra a dignidade sexual de mulheres. E essas notícias disseminadas ligavam, de uma certa forma, essa ativista política ao João de Deus e a outras personagens também importantes do nosso sistema político, como o ministro do Supremo Tribunal Federal e outros agentes públicos também, jornalistas também. Esse processo ainda está tramitando. Foi uma decisão liminar em que eu determinei que o Twitter e a Google retirassem os links que foram informados e que estavam contaminando, vamos dizer assim, a imagem dessa pessoa perante a sociedade. Então, a decisão foi uma liminar em que eu determinei a retirada da rede mundial de computadores, da internet, dessas notícias que eram, de fato, absolutamente inverídicas, sem nenhuma base concreta, que visavam justamente somente causar prejuízo a uma determinada pessoa. Como isso pode atingir as pessoas depois que a notícia é pública? Ainda que você se retrate, você publique um direito de resposta, o dano às vezes é irreversível, né? Então essa decisão foi justamente nesse sentido, de determinar somente a retirada provisória até que no processo em contraditório as pessoas possam se manifestar e se por acaso houver, e eu acredito que não, mas se houver algum indício de veracidade naquilo, aquilo pode ser divulgado. Evidentemente que não há censura e nem também cerceio a livre a manifestação do pensamento, né, a liberdade de imprensa ou de manifestação do pensamento. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e até o próximo programa.